A Grande Inundação é um filme de fim do mundo que aposta em desastres naturais de um jeito extremamente sufocante. É daqueles que te prendem do começo ao fim, às vezes de forma positiva, às vezes nem tanto. Isso vai depender muito do seu ponto de vista. Sufocante, intrigante e confuso. Esses três adjetivos definem muito bem o filme. É aquele tipo de história que te faz pensar tanto que parece que sua cabeça vai explodir. O filme é coreano e chegou recentemente ao Netflix e já alcançou o top 1 nesse final de 2025. A direção é de Kim Byung-woo e o elenco traz Kim Da-mi no papel de Anna e Park Hae-soo como Hye-jo, que muita gente vai reconhecer pela série Route 6. Hoje eu vou falar sobre esse filme que realmente tentei prever o que estava acontecendo, mas em nenhum momento consegui desvendar alguma coisa. Bom, eu sou o Fábio Silva e vou falar sobre tudo isso, mas com muitos spoilers. Te vejo depois da vinheta. O filme começa mostrando que a situação está longe de ser normal. Anna acorda com seu filho, que, diga-se de passagem, é absurdamente irritante e logo percebe que algo está errado. Ao se levantar, sente água nos pés. Quando olha pela janela, o cenário é completamente apocalíptico. Uma chuva que não para e água em quantidade suficiente para parecer que o mundo inteiro está afundando. E as coisas pioram muito rápido. O nível da água sobe sem parar, e Anna precisa subir os andares do prédio para não ser levada. Mas como todo bom filme de catástrofe, sempre existe uma multidão atrapalhando o caminho mais óbvio e o que obriga ela a buscar rotas alternativas. Aqui eu preciso dizer, a premissa do filme é excelente. Quanto mais você assiste, mais curioso você fica, principalmente para saber como que eles vão sair dessa situação, né? Em algum momento, o filme revela que meteoros atingiram o Polo Norte. Isso causou um degelo massivo e as águas se espalham pelo planeta, elevando o nível do mar e levando a humanidade a essa catástrofe que é global. Ali pela metade do filme, vem um plot que realmente bagunça tudo. Descobrimos que Anna, na verdade, não é a mãe da criança. Ela é uma doutora em inteligência artificial. O filme tem cerca de 1 hora e 46 minutos e boa parte desse tempo é acompanhando Anna tentando encontrar Janin, que é o nome da criança, que até então acreditamos ser seu filho. Só que essa percepção muda completamente quando é revelado que Janin não é um humano, mas sim um corpo sintético criado pela empresa onde a própria Anna trabalha. E além disso, existe um projeto em andamento para desenvolver um gerador de emoções, que é capaz de transferir emoções humanas para corpos artificiais que ela mesma faz parte da equipe de desenvolvimento. Inclusive, o filme faz parecer que ela é chefe desse departamento ou principal desenvolvedora. Não tenho certeza sobre isso, é o que eu acho que aconteceu. O problema é que esse projeto ainda não foi finalizado, e é justamente essa falha que sustenta todo o conflito do filme. Anna é voluntária para ser inserida na pesquisa de desenvolvimento, porque tudo que estamos vendo acontece dentro de uma simulação para que ela desenvolva um instinto materno durante a busca por Janin, que só seria completo após o seu salvamento. Algo que seria a base para o desenvolvimento das emoções e, consequentemente, finalizar o projeto para a recriação da humanidade e da civilização. E como a humanidade seria recriada? Bom, o filme simplesmente não explica. Merda. E é aqui que tudo começa a ficar muito confuso. Isso foi o que eu consegui entender enquanto eu assistia. Se você entendeu algo diferente, deixa aí nos comentários, porque esse roteiro me deixou completamente confuso. Nos minutos finais, o filme muda bastante de ritmo. Anna percebe que está dentro de uma simulação, mas mesmo assim o objetivo continua sendo o mesmo: encontrar e salvar Janin. Anna descobre que a criança carrega as memórias de todas as tentativas anteriores da simulação e acredita que ele esteja se escondendo por ter sido abandonado em todas essas tentativas. Só que vem mais uma reviravolta. Na primeira simulação, foi a própria Anna que pediu para Janin se esconder, prometendo que voltaria para buscá-lo. E quando ela finalmente desconfia do local onde Janin está, uma equipe que teoricamente deveria protegê-la tenta impedi-la de chegar até lá. E aí que o filme muda completamente o tom. Armas, tiros, lutas intensas,
em uma corrida desesperada até o apartamento onde Janine supostamente estaria escondido. O sentimento de sufoco não para em nenhum momento. E finalmente ele é salvo e a simulação se encerra. Mas o filme ainda não termina. Ali pela cena final, eu confesso que eu não cheguei a entender completamente. Parece ser que satélites no espaço estão enviando humanos sintéticos já completos, agora com o gerador de emoções funcionando. Bom, mas isso acontece porque a simulação foi concluída? Será que isso abre espaço para uma continuação ou a história acaba exatamente ali? Só o tempo vai dizer. Mas o filme claramente tenta jogar algumas reflexões filosóficas na nossa cara. Um humano sintético, formado por emoções, criado por inteligência artificial, pode ser considerado um humano de verdade? Afinal, essas emoções são baseadas em dados, experiências simuladas e informações, mas não em vivências reais. Ainda mais nos dias de hoje, onde a inteligência artificial está completamente em alta. Qual seria a sua resposta para isso? Outra coisa que chama a atenção é o personagem do Park Hae-soo. Bom, me desculpa se eu errei a pronúncia. E ele é o personagem Hye-jo. Ele acompanha Anna durante toda a simulação, sempre ajudando desde o início. Ele também foi abandonado pela mãe, mas o filme não chega a mostrar o passado do personagem, o que faz parecer que ele poderia ser o próprio Janin no futuro. Eu acho que essa teoria acaba sendo descartada no final, já que o Janin é um humano sintético, mas mesmo assim fica a pulga atrás da orelha. Outro detalhe que o filme deixa lá bem descarado é a camiseta da Anna, que mostra o número de vezes que a simulação já foi reiniciada. No geral, A Grande Inundação é um filme bem confuso e que definitivamente não vai agradar todo mundo. Para mim, a premissa é ótima, mas a execução deixa a desejar. Eu até acho normal um filme guardar respostas para o final, mas terminar sem entender quase nada passa uma sensação de um roteiro mal amarrado. Meu veredito final é 6 de 10. Visualmente, o filme é incrível. O sentimento de desespero é constante, mas o encerramento, sem o desfecho claro, foi um vacilo total. Uma continuação poderia resolver isso? Talvez. Mas sinceramente acho difícil que uma continuação seja lançada. Mas e você? Gostou do filme? Teve alguma interpretação diferente ou alguma teoria que eu não comentei aqui? Me conta aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo Sessão Pipoca. Muito obrigado, tchau, tchau!